boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, daqui a pouco a nossa roda da fofoca, mas agora a gente vai direto para a nossa primeira página em função de tudo que aconteceu ontem com o jornalista William Vac, não é? Ele é o apresentador, ou pelo menos até o momento ainda é considerado o apresentador, o afastamento é temporário, do Jornal da Globo, e em função de afirmações, de palavras que teriam um cunho racista. Então, olha aí, essa é uma das inúmeras manchetes, essas são as manchetes que andaram. Globo afasta William Vac por atitude racista, não é? Em função das palavras que ele disse no momento em que esperava entrar no ar com outro convidado, isso em 2016, período de eleições americanas, tanto que foi nos Estados Unidos que esse tipo de coisa aconteceu. Já já a gente coloca o vídeo inteirinho para vocês, que muita gente viu e diz, ai, mas o áudio é horrível, não dá para saber se ele falou realmente a palavra preto, isso é coisa de preto, não dá para saber. Mas eu li nos lábios, e eu acho que o fato do áudio ser horrível não interfere que você entenda o que foi a real ou as reais afirmações do William Vac nesse vídeo, né? E é aí que a coisa pega, gente, porque olha, o estardalhaço nas redes sociais foi total. Até aí acho um aspecto muito saudável, porque é um exemplo de indignação em relação a um tipo de preconceito absurdo, né? E que resiste, infelizmente, ele existe e resiste, o que é pior. Mas, de uma certa forma, quando esse tipo de reação acontece, a gente vê que ainda existe aí uma luz no fim do túnel, que isso um dia vai, de fato, acabar e as pessoas entenderem que todos nós somos iguais, não é? Que o caráter não se mede pela cor da pele, esses velhos chavões, mas que são absolutamente verdadeiros. Enfim, resumindo a situação do meu ponto de vista, tá? Meu porquê, eu sempre fui, a gente sempre brincou muito aqui com essa história de William Vac, tanto que eu sou fã dele como jornalista e como âncora de telejornal. Para mim, o melhor que tem a Rede Globo é o William Vac, o programa dele, o painel, no canal a cabo também, é bárbaro. Sempre gostei, sempre acompanhei o trabalho, acho um jornalista de primeira qualidade. Mas aí, a decepção, ela é proporcional ao tamanho da admiração, não é? Quanto mais alto o coqueiro, maior é o tombo. Então, quando você vê um profissional que você admira, que você respeita, que tem realmente uma história no jornalismo, fazer esse tipo de afirmação, ou seja, alguém buzina insistentemente enquanto ele espera para ir para o ar, ele se irrita com aquilo, é uma coisa irritante mesmo, mas ele diz, eu já sei quem é, né? O que é. E aí ele fala, é preto, é coisa de preto, com certeza, alguma coisa por aí. Nossa, o mundo desaba na minha cabeça. Eu fiquei chocada, eu falei, não é possível, gente. Então é isso mesmo? Então um grande profissional não é sinônimo de um grande homem? As pessoas podem trabalhar muito bem, mas no seu dia a dia, nos seus relacionamentos pessoais ou interpessoais, são pessoas desumanas realmente, são pessoas que ainda desconsideram outros em função da cor da pele. Quer dizer, é coisa de preto, é preto, é essa maneira humilhante, né, desprezível com que se refere a outros seres humanos. Faça-me o favor, não é? A gente continua mesmo na idade das trevas, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Eu não admito na minha cabeça, no meu coração, é uma pessoa falar ainda, usar desse tipo de expressão, não é? Fazendo com que o outro seja citado como o mau exemplo das atitudes. Por quê? Porque ele é preto. Aquele velho ditado, não faz na entrada, faz na saída. Lembra? Muita gente ainda fala esse tipo de coisa. Então é revoltante. Eu acho muito justa, sim, a revolta, a indignação, a onda de protestos, e acho perfeito e digna de aplauso a atitude da Rede Globo de televisão, porque ela não afastou apenas o William Vac do telejornal, embora seja temporariamente, embora deixe claro que vão analisar a situação. Mas isso, gente, é para abafar um pouco o caso, porque eu acho muito difícil que isso mude a atitude da emissora em relação a ele. Eu acho que talvez ele não volte mais, mas tinha que afastar de verdade. E mais do que isso, colocar
um editorial no ar, porque a Renata Lopretti, e sobrou para ela essa ingrata missão, foi quem assumiu o comando do telejornal ontem e foi quem teve que ler o editorial da emissora, dizendo que reprova, rejeita veementemente o racismo e explicando e dando nome aos bois, que é o William Vac, que foi por esse tipo de afirmação, essa coisa toda de uma maneira extremamente transparente, exatamente como já tinha feito no caso de abuso sexual do ator José Maier. Isso é importante, porque isso leva todo mundo a questionar profundamente, não é? Até que ponto as coisas podem chegar e faz com que essas pessoas que ainda, infelizmente, fazem esse tipo de preconceito, não é? Colocam isso realmente em prática e ferem outros sem pensar duas vezes, passem a questionar, porque se não respondem diante da lei, como o Zé Maier não responde até hoje, pelo menos esse tipo de coisa não deixa de ser uma punição. Você ser afastado do seu trabalho, você ter a sua imagem absolutamente questionada e realmente ficando suja diante da opinião pública, que é o seu mercado de trabalho, as coisas são pesadas e isso pode forçar realmente a um questionamento. Não me convencem os pedidos de desculpas que vêm logo em seguida, porque na verdade nesses casos mais profundos, a gente sabe que uma mudança de mentalidade e de atitude, ela vai levar tempo, ela vai ser fruto realmente de um questionamento e de uma reforma íntima. Isso não acontece assim. Você não liga a tomada e de repente acorda para a realidade do mundo, da vida e do que somos nós como seres humanos, né? Não é assim. Acredito que as pessoas possam mudar sim. Acredito nisso de verdade. Pode ser que o William Vac molde a sua maneira de pensar, mas não acho que seja ontem para ontem mesmo, como foi o pedido de desculpas, ainda mais dizendo, eu não me lembro, sabe? Não se lembra, mas fez, tá ali, tá gravado. O pessoal, vai ter perícia, vamos ver, o áudio estava horrível, pode ser que não seja nada disso. Eu dei o benefício da dúvida de tanto que eu gosto do profissional. Ainda mais que no vídeo, vocês vão ver daqui a pouco, ele se vira, né? E aí você fica sem ver ele falar. Então eu falei, gente, botaram a voz dele em cima de alguma coisa, pegaram frases soltas e colocaram, e como ele está de costas, parece que ele que está falando, mas ele não está falando nada disso. Mas não era ele mesmo. A história do preconceito, as palavras de cunho racista realmente, não precisava nem de áudio, porque você lê nos lábios dele, é muito clara a maneira como ele fala. E o que me magoou mais ainda é a história disso ainda vir acompanhado de uma risada cínica, né? Apenas uma piadinha, imagina, como se um ser humano pudesse ser piada sendo humilhado daquela maneira. Então eu achei tudo assim de uma coisa lamentável, de uma atitude lamentável que a gente não espera, né, que tenha vindo, mas veio. E aí, é correspondente internacional, conhece de perto todas as dores das guerras, todas as dores dos seres humanos diante da morte, diante da vida difícil, diante da crueza desse nosso mundo, mas traz arraigado dentro dele esse tipo de preconceito, fruto de uma cultura atrasadíssima. Isso não é nem cultura que a gente pode dizer, não é? Foi uma coisa que se arraigou de uma maneira tão profunda que as pessoas acham que humilhar os outros é piada. E depois que você conta essa piadinha, você morre de dar risada. Aliás, o seu entrevistado ali naquele momento, que agora deu declarações que não lembra também desse episódio e que não vê graça, olha a expressão, não vejo graça no racismo, não vê graça no racismo, como se isso pudesse acontecer, mas deu risada junto com o William Vac da piadinha dele. Então, quer dizer, todos os envolvidos nessa história, os dois envolvidos nessa história, realmente foi lamentável. E não vem me dizer, e muita gente se manifestou assim nas redes sociais também, nossa, mas isso é velho, isso é de 2016, isso é fruto de vingança, tá na cara que queriam prejudicar o Vac. O pessoal começa a olhar para a história de trás para frente, assim, né? Não para agora e vê que, puxa vida, aquele conteúdo lá atrás é atual até hoje, e essas coisas não prescrevem, né? Você tem que ver o conteúdo, não o motivo do vazamento do áudio. Peraí, faça-me o favor, vamos ouvir o que ele disse, o que ele fez, o que isso significa, quais as consequências desse tipo de coisa, como é que as pessoas se sentiram. E é por aí, não é já justificar, tentar minimizar um comportamento que diante da lei é inclusive criminoso. Eu não sou de queimar gente em praça pública.
Não sou a favor de linchamento moral, mas eu acho que todo ato, todo gesto tem as suas consequências. E o William Vac já começou a pagar por elas. Tenha agora que realmente ter a consciência do que isso significa. E eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa muito séria. Para mim, foi um tipo de expressão, de palavreado e de cena que particularmente me atingiu muito e doeu a beça. Porque durante 17 anos, eu fui casada com um negro. Meu sogro era negro, era filho de uma escrava. Meu neto é bisneto, aliás, meu filho, ele é bisneto de escravos, não é? Então eu vivi de perto essa dor, eu sei qual é o sofrimento das pessoas diante da discriminação. Eu senti isso na minha própria pele, porque eu também, para muita gente, eu não poderia ter me casado com um negro, ter tido um filho com um negro, ter uma família negra. É muito cruel isso, gente. Só quem sente na própria pele é que sabe o peso desse tipo de coisa. Não é mimimi, como está todo mundo dizendo, uma boa parte das pessoas dizendo, hoje não se pode falar mais nada, se pode falar tudo, se deve falar tudo, mas se deve também ter responsabilidade e arcar com as consequências dos seus atos. Esse tipo de coisa fere as pessoas, esse tipo de coisa magoa, esse tipo de coisa aumenta a distância entre os seres humanos, e isso é tudo que não pode ser feito. E um profissional de comunicação se dar a esse luxo, a esse desplante, a essa falta de respeito, me desculpe, mas não dá para passar a mão na cabeça e só porque ele tem uma bela história como profissional, ele pode ser um homem de quinta categoria. Não pode, não deve. E a gente espera, sinceramente, que ele passe por essa reforma íntima, que ele possa continuar a carreira dele, mas sendo realmente um outro homem. Como jornalista, acho que ele já atingiu um patamar de muita evolução e de muita qualidade, mas como ser humano, eu acho que tem pontos que ainda devem ser trabalhados. Tem em todos nós, com toda certeza, mas eu acho que se com ele aconteceu assim, é esse ponto que estava mais vulnerável, é esse que chama mais a atenção, é esse que ele tem que trabalhar com urgência para ser um profissional, um profissional bom ele já é, mas para ser um ser humano ainda melhor, porque isso é o mais importante da vida, tá certo? Vamos ver o vídeo agora. Buzinando por quê, o seu merda? Deve ser eu não vou nem falar de quem, não sei quem é, né? Sabe quem é, né? Sim, com certeza. Tá aí, não é? Vocês viram, o vídeo é rápido, é uma sequência, alguém tinha realmente isso guardado, sabe-se lá por que usou, mas realmente, como eu estava falando, não é isso que importa é o conteúdo e o tanto, não é, que esse conteúdo vai levar a uma profunda reflexão e a reformulação das coisas, e isso já começou a partir da atitude da Rede Globo de televisão. Foi certo, tá certo, tem que ser assim, e a gente espera que as outras emissoras, em casos parecidos, também tomem exatamente a mesma atitude, tá certo? Aí o pessoal vem falar, todo mundo erra e todo mundo tem que pagar pelos seus erros, que seja assim também com o William Vac. Olha aqui, ele foi, tá aqui ó, Globo News cancela programa Painel apresentado por William Vac. Então tem mais esse desdobramento da situação provocada pela atitude dele mostrada através do vazamento desse vídeo. Vamos agora ouvir as opiniões de Márcia Pelvezan da revista Tititi, que está aqui conosco. Tá triste, boa, né? Querida, triste, muito triste. E também o Altura do TV Foco, tudo em paz, gente. Que tumulto. Ontem foi um tsunami, final de tarde, à noite. Começo da madrugada. Começo da madrugada, repercutindo até hoje. Todo mundo esperando, né, a entrada do Jornal da Globo para ver se ele estaria mesmo ou realmente. O comunicado chegou mais antes, né? A gente já imaginava que ele... A gente já sabia que ele tinha sido afastado. Mas o pessoal queria saber quem ficaria, né? Exatamente. Se ia ter alguma satisfação ou não para as pessoas. Começou, né, com de quem vai substituir aí, né? Parece que vai ser o Heraldo Pereira, Eu né? acho que seria incrível o Heraldo Pereira. Muito interessante. Ontem o pessoal estava falando da Maju, bota a Maju. Eu acho que ela ainda não tem essa estatura para substituir um William Vac no jornalismo. Estou trocando tudo. O Bonner também não, nada contra a Maju, mas...
Não, mas o pessoal estava falando porque assim seria muito importante ele ver alguém ali no lugar dele sendo negro, né? E o Heraldo é e também é um jornalista maravilhoso, também é alguém de dimensão, de peso, claro. Realmente. Nas Acho que redes sociais seria é isso. um grande tapa na cara. Acho Seria muito importante. É isso que você está dizendo, Sônia. Nas redes sociais as pessoas pediram muito pela Maju, mas a grande maioria fala pelo Heraldo Pereira. Sim, claro. Por ele já ser Pela um jornalista história que ele muito competente, tem, claro. por participar do Jornal da Globo, independente da cor da pele ou não, por ser um grande profissional. Claro. Eu acho que seria incrível. Apesar que a Renata Lopretti, adoro ela é a também. substituta Adoro oficial do também. William Vac, né? Exatamente. Então essa é a grande discussão, se ela vai realmente ficar. Agora, não sei para Marcinhas, para você também. A não ser que volte a Pelágio, né? A Pelágio. Por causa dele. Que é uma grande jornalista também. Eu admiro muito. Cristiane Pelágio Ela saiu por realmente briga fazia interna muito com bem com aquilo, o né? Vac. Eu não sei em relação à Lopretti, porque ela faz uma falta danada na Globo News, que já perdeu o Dona Denúncio. Gosto Não sei mais se eles dela vão lá querer. na Globo News do que no jornal. Ela é mais bem aproveitada lá, né? ela é mais bem Exatamente, aproveitada. aí é que tá. Eu sinto Então, que ela não vamos ver. ela não está tão adaptada no Jornal da Globo. Apesar de gostar da Renata Lopretti, eu vejo a gosto Renata muito. na Globo News. Agora, eu também. o que me chamou a atenção é a leitura do editorial, né? A emissora entregou um editorial, um pedido de desculpas com a versão do Vac também. Só que assim, coube a Renata ler isso. E ela, como Deve ter sendo a sido substituta, né? Não por ser a substituta, mas pelo momento, pela carga de emoção, não é? E assim, é um editorial que ele... Não é, porque você ele é vai ler um transparente. editorial contra o seu colega É isso. de jornal, não é só de emissora, não, é ali do trabalho, né? Pois é. Também. E é ela que sempre substitui ele Exatamente, nas férias, exatamente. quando ele ficou doente, mês retrasado. Quer né? dizer, por mais que a pessoa esteja errada e está, de alguma maneira, não é, aquele laço de amizade também Sem continua, dúvida. de coleguismo, de Ou companheiro então fica de aquela trabalho. coisa, ou ela né? deve estar muito feliz da vida que vai pegar o lugar do cara lá. Mas mais, eu lembro assim, e o exemplo é recente, né, do Reinaldo Gotino tendo que dar notícia da morte do Totalmente, Marcelo né? Rezende. Foi tão Esses difícil. momentos são muito difíceis para os profissionais. Claro que não se compara, o Vac está aí, graças a Deus, com ele, né, fisicamente está tudo bem, precisa cuidar da cabeça e dos pensamentos, mas de resto está tudo bem. Agora vamos ver, e da língua, né? Da língua. Vamos ver aí, qual vídeo você quer chamar? Esse dele e depois o da Lopretti, lendo o comunicado da Globo? Então vamos fazer assim, porque muita gente ainda ficou sem entender. Viu ainda, não inclusive. viu ainda, vai ver agora com a legenda e vai saber através do pronunciamento da Renata Lopretti o que foi a atitude da Rede Globo de televisão, o porquê afastou o William Vac, seja temporariamente ou São não. Williams, Vamos lá. né? São Williams, ela e eu. Tá buzinando por quê, o seu cara? Deve ser eu não vou nem falar de quem, não sei quem é, né? Sabe quem é, né? Sim. Tá aí, gente. Sei lá, pra mim, não tem equívoco. Eu não uso a palavra supostas declarações Leitura de labial. cunho racista. Uma é leitura labial muito clara, a outra você ainda ouve. Sônia Abrão né, tá muito ele claro falar. aí, né? Tanto é que quando você vê o vídeo, você entende por quê, que por sinal a atitude da Globo foi elogiada neste caso, Sim. porque ultimamente tem muitas buchas passadas por lá. Você é tão claro E o a vídeo. emissora tem uma campanha contra o preconceito, seja qual tipo for. Abuso, né? preconceito, Exatamente. não é? Sim. Foi tão claro o vídeo que a emissora tomou uma atitude tão rápida que não tem nem o que questionar. A atitude da emissora em afastar o William Vac no mesmo dia que isso estoura, Sim. significa que é muito claro o que a gente está horas vendo. antes, né? Não é? Agora, o que é triste é, para a pessoa falar uma coisa dessa, é porque aquilo está muito dentro Sim, dela. É muito porque é da mentalidade é da da pessoa. mentalidade, é tão triste. Agora, eu não sei, ele deve ter uns 65 anos, ele já podia ter aprendido que o tempo evoluiu, é um jornalista, um Já formador de rodou o opinião. mundo, né? Que é uma Não coisa é? que sempre Agora abre você vê a que cabeça. tá na raiz dele, Marcinha. o pensamento, é coisa de preto. Gente, é tão velho isso, né? Isso aí talvez os nossos bisavós, mas não sei. Gente, é muito velho e é muito triste você encerrar uma carreira, né? Porque, Você acha que encerra? não, eu acho que ele vai acho fazer que outras coisas. sim. Mas assim, Você acha que fica ele volta? marcado.
pra Globo, acho que talvez Eu, só Pro quando o Zé Jornal Maia da voltar. Globo, só Quando o Zé Maia voltar. Eu acho que não, pro Jornal da Mas Globo, acho que eu também acho que principalmente não. Pro nesse Jornal da momento. Globo, ele não volta. Não, porque Mas acho que é no uma programa da emissora Globo que, News... embora ainda tenha algumas Mas situações se acabou ali, o painel, Não, mas sei. é um momento, né? Um efeito cascata, mas né? o A efeito emissora- cascata é a suspensão. Faz sentido, né? E de repente terminar o programa, aí é porque... tudo muito rápido, né? Então, porque no pronunciamento, vocês vão ver o pronunciamento da Renata Lopretti, pronunciamento não editorial que ela lê, Ela precisou eles ler. falam Que foi que o que foi nós pra imprensa vamos, a inteira. partir de amanhã, que seria hoje, iniciar as conversações para ver o que vai ser Dá um feito. indício total de demissão. Né? Dá um indício, Total. realmente. Pra Qual vai quem- ser o nosso acordo qual vai ser o pra você ir acordo pra- embora, sabe? Aparece alguma coisa por aí, realmente. Então, vamos conferir agora e vocês vão ouvir o comunicado, né, através da Renata Lopretti do que disse a Rede Globo de televisão. Vamos lá. A TV Globo é visceralmente contra o racismo em todas as suas formas e manifestações. Nenhuma circunstância pode servir de atenuante diante disso. A TV Globo está afastando o apresentador William Vac de suas funções em decorrência do vídeo que hoje passou a circular na internet até que a situação esteja esclarecida. Nele, minutos antes de ir ao ar num vivo, durante a cobertura das eleições americanas do ano passado, alguém na rua dispara uma buzina e Vac, contrariado, faz comentários, ao que tudo indica, de cunho racista. Vac afirma não se lembrar do que disse, já que o áudio não tem clareza, mas pede sinceras desculpas àqueles que se sentiram ultrajados pela situação. William Vac é um dos mais respeitados profissionais brasileiros, com um extenso currículo de serviços prestados ao jornalismo. A TV Globo, a partir de amanhã, iniciará conversas com ele para decidir como se desenrolarão os próximos passos. Aí, né? Então, como se desenrolarão Mais os nítido próximos ainda passos. assistindo de novo. Não é? Mais nítido Você ainda, vê Sônia. que é isso mesmo, vão conversar e ó, realmente não dá para ficar, é delicado de verdade. E assim, ele estava em solo americano, Pois né? Um país que há séculos vem lutando contra essa Que é muito história do forte racismo, é também, muito forte, muito forte. e a luta também é muito forte em relação a isso. A gente já teve no mundo grandes líderes, não é? Contra o preconceito, Inclusive o contra o Obama. racismo. Teve um presidente presidente lá, negro, que dizer, né? E vieram dos Estados Unidos. A gente não pode esquecer o lindo discurso do Martin Luther King, gente, I have a dream. E ele diz isso mesmo, eu tenho um sonho, eu sonho com um dia em que os meus filhos não serão mais julgados pela cor da pele. Ele é lindo, esse discurso, ele é clássico, Nelson ele é Mandela histórico. mesmo, né, Nelson gente? Mandela, Apartheid, puxa que vida, foi isso? ele percorreu esse mundo todo, ele sabe desses grandes líderes, do que é essa dimensão do espírito. Eu tenho um sonho de que um dia meus 4 filhos vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. E esse homem morreu, assassinado pela cor da pele. Quer dizer, até quando a gente vai repetir essas histórias? Enquanto as pessoas acharem graça desse tipo de coisinha que o William Vac disse, né? Que coisa. Enquanto as pessoas também acharem que podem dizer esse tipo de coisinha, porque quem reclama tá só com mimimi e mais nada, entendeu? É essa pobreza de espírito, essas pessoas que ainda defendem esse tipo de coisa, ou dizem que isso não é absolutamente nada. Eu li hoje no meu Instagram uma menina, uma mulher, que me disse assim, os negros se doem demais, né? Eu falei, que porque não tem lindo, motivo, essa né? sua frase precisa ir pro lixo da história junto com você, porque olha como é que você pode falar uma coisa É um dessa, nível de gente. que a sociedade Porque se nunca encontra. passou por nenhum tipo Nunca de situação, passou. não deve ter passado, né? Num país preconceituoso como o nosso, em todos os sentidos, não é só com relação à Exatamente. cor, Em relação à com opção sexual, a coisa de que é coisa de sabe? Sim, Aquela coisa, sim, assim? Parece isso tão tudo comum, vira, tudo né? umas frasezinhas feitas já, que a gente não é. Que a gente Um país que conhece tem e que preconceito são com quem é espelhos. bonito, Exato. com quem é jovem demais. Com quem é velho demais. tudo. Gente, tudo, olha, ridículo. um país que você não pode esquecer, de 54% de Exatamente. negros, É. né? Sem dúvida. É isso aí. Bom, ele que realmente pague pela sua atitude. Mas aqui vamos falar de coisa boa agora.